Estamos começando mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ler o capítulo do dia 23. Então, para quem não está aí acompanhando a nossa leitura, nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito, que é este livro aqui, e ele tem 42 capítulos, na verdade 40, mas tem mais 2 de bônus, então a gente conta aí 42. E já passamos da metade, já estamos aí no dia 23. Ontem iniciamos o propósito número 3, que ele é dividido por partes, né? Por propósitos, então já passamos aí a parte 1, 2, agora já estamos na parte 3, no capítulo 23. Então você que está chegando agora, aproveita para compartilhar esta live, para que a gente possa alcançar aí mais pessoas que também querem crescer, que também buscam aí uma vida com propósito. E a gente começa com o versículo: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Bom dia, seja bem-vinda. Milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, que toda transformação que a gente deseja, né, na nossa vida, ela precisa vir de uma decisão. É cortar as outras possibilidades. Nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Tá falhando aí para vocês? Porque aqui parece que ele tá falhando. Agora parece os cortes, né? A conexão. Mas vamos lá. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais na sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido, e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. De comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí.
Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. Segundo Pedro 3,11. A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é resultado de nossas escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12 mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Imagine-se viajando de lancha num lago com piloto automático, ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que você está programado no piloto automático. Com total controle, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria
constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar, de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é a mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. Olha de novo aqui a Bíblia falando sobre como que a gente muda os nossos hábitos, né? Falou um pouco no capítulo anterior e nesse também. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12, 2. Então eu sempre falo isso, né? Para as minhas pacientes, para as minhas alunas, que quando elas falam alguma coisa negativa sobre si mesma, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Eu sempre falo: cuidado com as palavras. A primeira coisa que você precisa mudar é o teu pensamento sobre isso. Se você achar que fazer dieta é muito difícil, isso vai ser um peso para você e vai se tornar difícil. Mas se você começar a mudar, começar a reprogramar a tua mente e começar a declarar que não é difícil, né? Que na verdade você tem que dizer que é fácil, que é simples, que é leve, e aí o teu processo começa a ter uma transformação, a ter um novo pensamento. Então, aqui está na Bíblia, né? O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4, 23. Então, na verdade, tudo começa na tua comunicação. A tua comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera ação. E a ação é que vai gerar aí um resultado. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo o mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Isso acontece, né? Sempre que você tem uma transformação ali pelo Espírito Santo e você assume uma nova perspectiva do que é viver com Cristo, eu olho para trás e falo: nossa, eu não acredito que eu pensava dessa forma, eu não acredito que eu fiz essas coisas, porque você vai tendo de fato essa mudança. E eu sempre digo que não tem como Cristo entrar em você e você ser a mesma pessoa.
e você ter as mesmas atitudes, e você ter os mesmos pensamentos, e você ter os mesmos hábitos. Então, precisa crescer, precisa se transformar, e Deus espera que façamos isso, porque Ele espera que a gente cresça, né? Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses 2:5. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14:20. Os bebês são, por natureza, egoístas, só pensam em si mesmo e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Ou seja, não podemos mais viver como crianças, pensar como crianças e agir como crianças. Precisamos hoje na vida adulta ter maturidade para pensar como adultos, viver como adultos, agir como adultos, né? E adulto, ele faz o que precisa ser feito. A criança, ela quer só suprir a necessidade dela. Adulto, ele vai fazer coisas que ele não gosta, mas que ele sabe que são necessárias para o teu crescimento e para o seu amadurecimento. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem, embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade. Isso não é tudo. Tem um documentário muito bom, que fala sobre fé, né? A fé não fingida, que mostra mulheres, senhoras assim, que oram e mostram a fé que elas têm, a forma como elas conduziram a vida delas na fé, na igreja, em oração, né? Sem ser uma fé fingida. E tinha uma delas que nem sabia ler, mas o Espírito Santo soprava para ela os versículos da Bíblia. Olha, ela poderia não saber ler, depois ela aprendeu a ler já na vida adulta e leu, né, a Bíblia toda. Mas quando ela começou, era o Espírito Santo soprando os versículos para ela. Olha a maturidade espiritual que essa mulher tinha, né? Então, ter maturidade espiritual não é só ficar lendo a Bíblia, porque tem muita gente que diz que lê a Bíblia, mas também não está aplicando e não está usando os ensinamentos que estão na Bíblia, né? Então, a vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta
e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2, 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. O exemplo que eu dei aqui das mulheres que aparecem nesse documentário, né? Assistam esse documentário, gente. Chama A Fé Não Fingida. Vale muito a pena. Edifica a nossa fé, vale a pena assistir. Tem no YouTube, vocês digitam lá A Fé Não Fingida, que vocês vão encontrar. É um documentário. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Às vezes a gente fala: eu tô velho demais para fazer determinada coisa. E nunca é tarde demais para crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Então, que no dia de hoje possamos refletir, analisar na nossa vida, né? No meu livro eu até coloco uma roda da vida com as 12 áreas da nossa vida, para que a gente possa analisar cada uma dessas áreas e investigar como é que eu estou em cada uma dessas áreas. E hoje a reflexão, a meditação que precisamos fazer é olhar para essas áreas da nossa vida e ver em que área que eu preciso começar a pensar do jeito de Deus. Uma vez uma pessoa me falou assim: Natália, tudo você fala de Deus, tudo você coloca Deus na frente, mas e se você tirar Deus? Sem ser a parte de Deus, como é que eu resolvo esse problema? Aí eu falei: é por isso que você está com problema. Porque você quer tirar Deus da tua vida. Ele precisa estar em cada uma das tuas áreas da tua vida. Em tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Em tudo. Não é só na tua vida espiritual. É no teu financeiro, são nos teus relacionamentos, é na tua família, é na tua saúde, é no teu lazer, é em tudo. É em tudo. Então que hoje nós possamos observar e investigar em que área eu preciso pensar como Deus. Que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, com a presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã
para o próximo dia, próxima leitura aí do capítulo. Quem ainda não está no grupo, me manda uma mensagem para você participar e receber aqui todos os capítulos. Lembrando que esta live não fica salva, então para você acessar todas as aulas, acessem o grupo para vocês poderem participar, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.